Na aula de hoje, nós faremos correção de alguns exercícios sobre o assunto retas e círculos. Faremos primeiro o exercício número 1 da página 163. No exercício 1, nós temos o seguinte: classifique as retas a seguir como tangente, secante ou exterior ao círculo. Se vocês olharem no desenho, nós temos três retas: as retas R, a reta S e a reta T. A reta R, ela não encosta no círculo. Quando a reta não encontra no círculo, nós falamos que é uma reta exterior. Porque ela não corta, não encosta no círculo. A reta S, ela passa em um pontinho do círculo, da circunferência. Então, ela é uma reta tangente. Essa reta é tangente à circunferência. Reta tangente. E a reta T, ela corta o círculo em mais de um ponto. Então, é uma reta secante ao círculo. Gente, sobre o exercício 1, tem alguma dúvida? Tranquilo? Ótimo. Vamos fazer o exercício 2? O que pede no exercício 2? Olhem só. Construa um círculo de raio 3 centímetros e marque sobre ele um ponto e trace uma reta de tangência. Então, é o seguinte: você vai pegar o seu compasso, medir na régua a ponta seca até a ponta com giz, 3 centímetros, e com essa abertura você fará a circunferência. Como eu estou fazendo no quadro, para você enxergar, eu vou fazer bem maior que 3 centímetros o meu raio, tá? Desculpe. Suponhamos que essa abertura seja 3 centímetros. Eu vou colocar a ponta seca aqui no quadro, vou firmar para que não escorregue e vou girar o compasso ao redor da ponta seca. Desenhei, então, a minha circunferência com raio 3 centímetros. O centro dela está aqui. Pediu para marcarmos um ponto. Marque sobre ele, sobre o círculo, sobre a circunferência, um ponto. Onde? Em qualquer lugar. Eu vou marcar aqui, tá? E trace uma reta tangente. A reta tangente vai passar neste ponto de tangência apenas. Ela não vai passar em outra parte do círculo. Então, coloco a régua e traço a minha reta tangente. Sobre o exercício 2, a parte de desenho, tem alguma pergunta? Não? Olha, ainda tem outra parte aí, olha. Explique como você fez. Então, você vai descrever os passos para este desenho, certo? Para que a reta seja tangente ao círculo, deve tocá-la em apenas um ponto. Ou formar com um raio, ó, daqui até aqui, né? Formar com um raio um ângulo de 90 graus. O raio até o ponto de tangência da reta tangente é uma reta perpendicular, tá bem? Agora vamos para o exercício 3. Posso apagar o 1 e o 2 para fazermos o 3? Vou apagar então. Exercício 3. Olha, a reta R é tangente ao círculo. Com base nisso, responda as perguntas. Olha, então eu vou fazer um desenho à mão livre neste, porque nós só vamos fazer análise mesmo. Então, olha, você tem aí o seu círculo. Aqui você tem uma reta tangente, certo? Aí você tem do centro até um ponto da reta tangente, isso aqui. Aqui você tem o raio. Essa reta se chama R. Esse pontinho é A. O centro O. Aqui
Aqui é um ângulo de 70 graus. E aqui é o ângulo A, certo? Vamos ver o que está pedindo? Vou ler mais uma vez o 3, olha. A reta R é tangente ao círculo. Com base nisso, responda as perguntas. Letra A. Quantos graus tem o ângulo formado pelo segmento OA? Gente, se a reta R é tangente, OA é o raio. O raio é o que em relação à reta R? É perpendicular. Se é perpendicular, o ângulo medirá 90 graus. Alguma pergunta sobre a letra A? Não? Então, olha, vamos fazer a letra B. Na letra B, perguntou assim, quantos graus mede o ângulo A? Queridos, se aqui é 90, aqui é 70, quanto vai medir o A? Nós aprendemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é quanto? 180 graus. Então, como vai fazer? Vou pôr aqui mesmo, tá? Para não ter que escrever duas vezes. Como que nós faremos? Nós vamos somar os três ângulos internos. O primeiro ângulo, que já havia sido dado, é 70 graus. Do raio até a reta tangente, é 90 graus. O A é quem eu quero descobrir. Somando os três juntos, tem que dar 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Quando eu somo 70 mais 90, eu tenho aqui 160 graus. Mais A, que é igual a 180. Vamos isolar A. A é igual a 180, o 160 vai mudar de lado, muda de sinal. 180 menos 160 quer dizer que o A vale 20 graus. Sobre o exercício 3, tem alguma pergunta? Tudo bem? Vamos continuar? Posso apagar para fazer o 4? Então, vou apagar. Não, por favor. Tá, tô esperando, Matheus. Terminando, me avisa, tá bom? Professor, Oi. quando uma reta ela cruza dois pontos no círculo, qual é o nome dela mesmo? Secante. Ah, tá, obrigada. Por nada. Olha, eu já vou lendo o exercício 4 e depois eu faço o desenho, tá bem? Olha, no exercício 4, nós lemos o seguinte. As duas linhas partindo de P são tangentes ao círculo. Também pode apagar. Tá bom, Matheus. Obrigada. Uma no ponto M e outra no ponto N. Com base nisso, calcule. Então, vou apagar aqui, fazer o desenho e vamos calcular o que pede nas alternativas. Nós estamos na página 163, faremos o exercício 4. O desenho é o seguinte. Nós temos, então, a circunferência, certo? Aqui está o centro dela e eu tenho duas retas tangentes, olha. Certo? Uma reta marca aqui o ponto de tangência no ponto M, a outra reta tem o ponto de tangência em M. Aqui nós temos o ponto P, que é onde as retas se encontram, mostrando a concorrência delas. Aqui é 2x menos 3 e aqui é x mais 1. Quando eu expliquei para vocês o conteúdo na última aula, na página 162, situação 2, nós tínhamos um exemplo como este. E naquele exemplo, nós vimos que essa reta seria igual a essa. Então, para encontrar o valor de x, eu vou igualar o valor das duas retas, do comprimento delas. Olha, a primeira, 2x menos 3, igual a segunda, x mais 1. E agora vamos trabalhar nessa equação. O que tem x vem para o primeiro membro, o que é número sozinho vai para o segundo membro. Então, tem aqui 2x, o x muda de lado, fica menos x,
que é igual a 1. O menos 3 muda de lado, fica mais 3. 2x menos x, x, igual 1 mais 3, 4. Então, qual é o valor de x? O valor de x é 4. Agora, vamos responder a segunda pergunta. Olha o que pede na letra B. A medida do segmento que liga P a N. Então, ele quer saber esse tamanho aqui, olha. Gente, x mais 1, certo? Se x é igual a 4, onde tem x eu coloco 4. 4 mais 1 vai ser 5. Então, qual é o tamanho do segmento? O segmento mede 5. Alguma pergunta sobre o 4? Dá uma olhadinha e vê se tem alguma dúvida. Se tiver, pode perguntar. Tudo bem por enquanto? Vocês querem que eu espere um pouquinho ou já posso apagar o exercício 4? Espera um pouquinho, por favor, tia May. Espero sim, Matheus. Me avisa quando puder apagar, tá bom? Gente, podem virar a página, quem já terminou. Nós vamos fazer agora os exercícios da página 164. Na página 164, o próximo que nós faremos é o exercício 5. O 5 tem um desenho que nós vamos analisar. E analisando o desenho, nós precisamos determinar o ângulo A. Mesmo que eu não tivesse explicado para vocês o conteúdo sobre retas tangentes, secantes ou exteriores, vocês conseguiriam resolver apenas usando a propriedade dos ângulos internos de um quadrilátero. Quem se lembra? Vamos ver. Quando eu estou trabalhando com figuras de 4 lados, ou seja, quadriláteros, qual é a soma dos ângulos internos de qualquer figura com 4 lados? Quem sabe o valor dessa soma? 360 graus. Excelente, isso mesmo. A soma dos ângulos internos de qualquer figura de 4 lados é 360 graus. Então, ficaria fácil resolver essa questão número 5 se você lembrasse dessa propriedade. Posso apagar aqui o 4? Pode. Então, vamos lá. Vou apagar o 4 e vou desenhar o 5 e explicar para vocês a resolução. Então, vamos lá. Exercício 5. Eu vou fazer o desenho à mão livre mesmo, tá? Eu tenho um círculo maior, eu tenho um círculo menor ao lado, tendo entre eles um ponto de tangência. Eu tenho uma reta tangente aos dois círculos, sendo esta a reta R. Temos aqui o centro da circunferência maior, o centro da circunferência menor. Temos uma reta ligando os dois centros e temos uma reta ligando o raio à reta tangente, sendo que aqui, ó, o raio até a reta tangente é sempre perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. E tenho em destaque aqui o ângulo de 80 graus, quer que eu encontre o ângulo A. Quanto medirá o ângulo A? Como eu disse para vocês, nós faremos esse exercício usando a propriedade de que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, vamos somar 90 mais 90 mais o ângulo A mais o ângulo 80. Isso tem que resultar em 360 graus, certo? Agora, nós somamos 90 mais 90, 180. 180 mais 80, 260. Então, eu tenho aqui 260 graus mais A igual a 360. Vamos isolar A. A é igual a 360 graus. Eu mudo 260 de lado, fica menos 260. 360 menos 260, isso mostra para mim que o ângulo A mede 100 graus. E está pronto o exercício 5. Querem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre este exercício? Vocês entenderam? Ótimo. Olha só,
Enquanto vocês terminam a correção do 5, vamos ler o exercício 6? Página 164, exercício 6. Olha o que diz aí. Um quadrado foi construído de modo que cada um dos seus lados fosse tangente ao círculo, como mostra a figura. Se o raio do círculo é 3 centímetros, qual é a área do quadrado? Então, Matheus, eu vou apagar só o desenho, tá? Para fazer o próximo. Pode ser? Pode apagar, a conta não apaga. Olha, então vamos lá. Qual é o desenho do exercício número 6? É o seguinte. Eu tenho um quadrado. E dentro deste quadrado eu tenho um círculo que é tangente aos 4 lados do quadrado, ou seja, encosta em um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto, outro ponto. Esses pontos são os pontos de tangência dos lados do quadrado. Aí o exercício falou o seguinte, ó, um quadrado foi construído de modo que cada um de seus lados fosse tangente ao círculo, como mostra a figura. Se o raio do círculo é 3 centímetros, qual a área do quadrado? Gente, o que é o raio? O raio é do centro a qualquer extremidade do círculo. Então, esse pedacinho mede 3. Esse pedacinho mede 3. 3 quer dizer que o lado do quadrado é o diâmetro do círculo. Então, esse lado aqui mede 6. Esse lado mede 6. Na vertical também vai medir 6, porque o quadrado tem todos os lados iguais, ó. O raio aqui é 3, olha a prova disso, o raio aqui é 3. Então, quer dizer que esse lado também mede 6, é o diâmetro da circunferência, e esse lado é a mesma coisa. Qual é a medida do lado do quadrado? O lado do quadrado, então, é 6. Quando eu vou calcular a área de um quadrado, eu uso a fórmula L ao quadrado, ou posso usar a fórmula do retângulo, que dá na mesma, que é base vezes altura. Quem que é a base do quadrado? 6. Quem que é a altura desse quadrado? É 6. 6 é 6 é 36, então a área do quadrado é 36 centímetros quadrados. E aí está a resolução do exercício 6. Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o exercício 6? Vocês entenderam? Vamos continuar então. Vamos para o exercício 7? Eu vou fazer o desenho do 7 e depois explico para vocês. O 7, a resolução é praticamente análise de desenhos, tá certo? Usando a situação 2 da página 162, como nós vimos na aula anterior. Então, eu tenho aqui um círculo, né? Deixa eu fazer ele melhorzinho aqui, ficou muito ruim. Vou fazer outro. Olha, nós temos um círculo. Certo? E neste círculo existe uma reta tangente aqui. Vamos fazer maior para vocês enxergarem? A gente tem o círculo. Aí eu tenho uma reta tangente aqui. Eu tenho outra reta tangente aqui. E eu tenho uma reta tangente aqui. É mais ou menos isso o desenho, tá? Aí agora nós temos algumas informações. Vou colocar aqui para vocês as informações do desenho. Olha, no desenho as informações são as seguintes. Esse ponto de tangência, ele foi chamado de R. Este ponto de tangência foi chamado de S. E esse ponto de tangência foi chamado de T. Temos que aqui eu tenho um segmento que mede 9. Esse vértice é o vértice J, o vértice lá em cima é o vértice K e este vértice é o L. Pronto. Temos outras informações. De S até L eu tenho 4, medida 4. De S até K eu tenho 2. Queridos, o que pede no exercício 7? Vamos ler? Olha,
Determine o valor de x na figura a seguir, sabendo que cada lado do triângulo é tangente ao círculo. Gente, o segredo está aí. Cada reta é tangente ao círculo. Então, essa reta tangente está relacionada a essa. Então, quer dizer que este lado é igual a este. Se esse pedacinho de K até S mede 2, quer dizer de K até R também vai medir 2. Só que é o seguinte, de K até J mede 9. Se eu tenho 2 nesse pedacinho, para dar 9, faltam quantos nesse pedaço? Faltam 7. Agora, olha aqui. De S até L mede 4. Então, quer dizer que de L até o T vai ter a mesma medida. Vai medir 4 também este pedacinho. Agora, se eu achei que de R a J mede 7 e é uma reta tangente, o de J até T vai medir 7 também. Por que esse segmento mede 7? Porque essa reta é tangente e a outra também. Então, as medidas estarão relacionadas. Mas no exercício, perguntou o quê? Perguntou o tamanho desse segmento aqui que ele chamou de x. X vai ser esse pedaço ou esse pedaço. 7 mais 4 vai dar 11. Certo? Então, qual que é o resultado desse exercício? X igual a 11. Sobre o 7, qual é a pergunta? Lembrando que você pode ver essa resolução do exercício quantas vezes quiser, porque o vídeo estará lá no meu canal e você terá acesso se for inscrito no canal. Posso apagar o 6 para fazermos o 8? Pode. Tá bom. Nós estamos na página 164, faremos agora o exercício 8. Exercício 8, olha. No 8 fala o seguinte: cada 2 círculos da figura a seguir se tocam em somente um ponto. Calcule o perímetro do quadrilátero formado. Queridos, vou tentar desenhar aqui. Não sei se ficará perfeito, mas a gente tenta. Eu tenho um círculo maior, certo? Vou apagar o 7. Ao lado dele, com um ponto de encontro, eu tenho um pouco menor que ele, que é esse aqui. Depois, encostando nesses dois, eu tenho um outro aqui. E tenho um pequenininho aqui. Pronto, até que deu certo, né, queridos? Olha, aí eu tenho o centro deste, o centro deste, o centro deste, o centro deste. Ligou todos os centros, vou ligar com outra cor para destacar, e formou um quadrilátero, olha. Formou este quadrilátero aqui. E temos algumas informações no desenho, não é mesmo? O raio desta maior mede 13. O raio da menor é 8, da média, né? Da menor que esta, o raio é 5. E da menorzinha, o raio é 3. Queridos, temos que descobrir o tamanho das partes destes lados, do lado dessa figura que se formou ao ligar os centros, deste quadrilátero. Para descobrir, eu vou usar o raio, olha. Do centro até a extremidade do círculo, eu tenho o raio. Se o raio mede 13, ó, daqui até aqui é 13, ó. E daqui até aqui é 13 também, certo? Olha só, nesta, se o raio é 8, do centro até a extremidade é 8, do centro até a extremidade é 8. Na menorzinha, se o raio é 3, do centro até a extremidade é 3, do centro até a extremidade é 3. E a mesma coisa aqui, o raio é 5, esse pedaço é 5, esse pedaço é 5. Então, olha, este lado aqui, 13 mais 8, vai dar 21. Então, esse lado aqui é 21,
certo? Deixa eu pôr de outra cor aqui. Então, esse lado mede 21. 8 e 3, 11. 5 e 3, 8. 13 e 5, 18. Aí eu vou somar 21, 11, 8 e 18. Daí eu tenho perímetro. 1 mais 1, 2, mais 8, 10, mais 8, 18. Vai 1. Mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, quem é o perímetro? O perímetro é 58. Sobre o exercício 8, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Esse é tranquilo, né? Posso apagar o 8 para fazermos o 9? Pode. Então vamos para o 9. Página 164, exercício 9. O que pede no exercício 9? Olhem só. Uma reta é tangente simultaneamente a dois círculos. Quais as possíveis posições dos círculos se um for tangente ao outro e desenhe as possibilidades? Gente, os círculos precisam ser tangentes entre eles e a reta também precisa ser tangente ao círculo. As possibilidades são as seguintes, ó. Eu posso ter eles tangentes assim, ó, num ponto e a reta aqui, certo? Isso em qualquer posição, pode girar isso aqui em 360 graus, tá? Na posição que você quiser. Posso ter um círculo do lado do outro e a tangente aqui no meio. Posso ter um círculo maior, dentro um círculo menor tangente a ele e aqui uma reta tangente. São essas as possibilidades. Os círculos têm que ser tangentes, têm que se encontrar em um ponto e tem que ter uma reta tangente a estes círculos. Sobre o 9, tem alguma pergunta? Tia Meire, uma dúvida. Pode falar. Esses 3 aí tem que fazer todos ou pode escolher só um para fazer? Vamos ver a pergunta. Desenhe as possibilidades, tem que fazer todos. Tá bom? Ah, tá, obrigada. Por nada. Vamos para o 10, página 165, exercício 10. Vamos ver o que pede no exercício 10. Fala o seguinte, olha. Observe atentamente a figura. Com base nela, letra A, identifique as retas tangentes, secantes e exteriores ao círculo. Queridos, então, olha. Eu preciso identificar os 3 tipos de retas. Tangente, isso aqui na letra A, né? Só um instante. Letra A. Quais são as retas tangentes? As tangentes são as retas que encontram em um único ponto do círculo. No caso aí, nós temos as retas R, S, só, né? RS. RS. Vamos agora encontrar as retas secantes. Quais são as retas secantes? Vamos pôr no singular aqui, né? Tangente, secante. Secante eu tenho RS. Tangente RS. Secante, que corta o círculo em mais de um ponto. Aí nós vamos ter apenas a reta T, certo? E precisamos identificar também a reta exterior. Exterior é aquela que não encosta na circunferência, no círculo. Então, a reta U é a única que não encosta nela. Letra A, tem dúvidas? Vamos para a letra B? O que pede na letra B deste exercício? Pede o seguinte: que nome recebem os pontos P e Q? Gente, como eles fazem parte do círculo e da reta tangente, onde a reta tangente encontra no círculo,
é chamado de pontos de tangência. Então, tanto P quanto Q é chamado de ponto de tangência. E agora na letra C, vamos ver o que pediu? Na letra C, pediu assim: que ângulo o segmento OP forma com a reta S? Olha, a reta S é tangente à circunferência e OP é o raio. O raio com a reta tangente forma ângulo de 90 graus. E aí está a resolução do exercício 10. Sobre o exercício 10, tem alguma pergunta? Não? Então vamos fazer o exercício 11. Vou apagar o 9 para a gente fazer o 11. O exercício 11 também é uma análise. Vamos ver que análise ele pede para a gente. Ó, 11. Uma reta é tangente a um círculo em um ponto P. Então, uma reta tangente ao círculo em um ponto P. Então, por exemplo, está aqui o círculo, está aqui a reta tangente e o ponto P é o ponto de tangência. Aí pergunta o seguinte, na letra A. É possível saber o ângulo que uma corda passando por P forma com essa reta? Gente, o que é uma corda? É uma reta que liga de uma extremidade à outra da circunferência. Então, eu vou desenhar várias cordas ali, tá? Ó, isso é uma corda, isso é uma corda, isso é uma corda, isso também é. Tem como eu saber a medida da corda? Não tem, porque existem várias possibilidades. Tá? Agora vamos ver a pergunta B. O que pergunta na letra B? Na letra B, pergunta o seguinte: se a corda for o diâmetro, é possível saber o ângulo? Sim, por quê? O diâmetro é 2 vezes o raio, então nós saberemos o ângulo que formará com o ponto de tangência. Todo raio ligado ao ponto de tangência da reta tangente forma um ângulo de 90 graus. E aí está o exercício 11. O 12 eu pedi que vocês não fizessem. Nós vamos para o exercício 13 agora. Exercício 13. Vamos ver o que pede aqui. No exercício 13, fala o seguinte: na figura abaixo, O é o centro do círculo e R é a sua tangente. Qual a medida do ângulo X? Queridos, eu vou apagar o 11 para fazer o desenho da 13 para explicar melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá, exercício 13. Eu vou fazer o desenho deste exercício para vocês. Eu tenho o círculo, aí eu tenho aqui o centro, eu tenho uma reta passando pelo centro, tenho uma reta tangente passando aqui, olha, certo? Não ficou boa, né? Vamos fazer outra reta tangente? Ó, tá aqui a minha tangente, aí eu tenho aqui o raio, consequentemente vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui é o centro O. Eu tenho aqui medindo 115 graus. Eu tenho aqui em cima o ângulo X. E esse pontinho é chamado de P. Esse pontinho é chamado, não tem nome para ele. Essa primeira reta é a reta S e essa é a reta R. Estão aí todas as informações.
Vamos ler novamente o 13? Olha, o 13 fala assim. Na figura abaixo, O é o centro do círculo, R é a reta tangente. Qual a medida do ângulo X? Então, ele quer saber essa medida aqui, certo? Quanto que é X? Queridos, quando eu tenho do centro até o ponto de tangência, o raio forma uma reta perpendicular com a reta tangente, então o ângulo formado será de 90 graus. Se eu tenho aqui 115 graus, sabe o que acontece? Ao completar aqui, eu terei meia circunferência. Meia circunferência mede 180 graus. Então, eu faço essa propriedade aqui, ó, 180 graus menos 115 vai dar esse ângulo que eu desconheço. Quando eu faço 180 menos 115, isso dá 65 graus. Então, eu tenho que este ângulo aqui mede 65 graus. Se eu sei dois dos ângulos internos de um triângulo, fica fácil achar o terceiro ângulo. Por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, vamos lá? Um ângulo mede 65, o outro mede 90, o outro é o x que eu quero descobrir. Somando os três tem que dar 180 graus. Quando eu somo 90 com 65, isso dá 155 graus, mais o x que é igual a 180. Isola x. X vai ser 180 menos 155 graus. Portanto, o ângulo x mede 25 graus. E está aí o exercício número 13.